A gente acha que entende como funciona a tecnologia, mas na verdade a gente não sabe quase nada, porque tem muita coisa que fica invisível aos nossos olhos. Mas, um tempinho atrás aí, eu e a Simi visitamos um lugar lá em Shenzhen, na China, que mudou completamente a forma como eu enxergo a inteligência por trás da tecnologia. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, vocês que acompanham o canal sabem que eu estive na China um tempo atrás, inclusive fiquei um período grande ali na casa da Simi, a gente gravou alguns conteúdos muito legais que você pode acompanhar, tanto aqui no canal como lá no canal da Simi. Agora, o que vocês não sabem é que antes mesmo dessa viagem, eu entrei em contato com algumas empresas para tentar agendar algumas visitas, né? Eu queria conhecer as fábricas lá na China. E uma dessas empresas foi a Lenovo, simplesmente uma das maiores fabricantes de notebooks e também uma das maiores fabricantes de tecnologia do mundo. E para nossa sorte, eles aceitaram receber a nossa visita lá e ainda colocaram uma equipe inteira à nossa disposição para acompanhar a gente durante a visitação. Só que tinha um porém. Eu, particularmente, estava preparado para mostrar o showroom, para conhecer os lançamentos da Lenovo, né, para conhecer a fábrica também, óbvio, mas o que eu não fazia ideia era de que o que a gente ia encontrar lá era algo muito maior. Assim que a gente chegou lá no Lenovo South Smart Campus, a gente foi recebido pela Alicia, pela Vivian, eu não vou me lembrar o nome de todo mundo, mas por toda a equipe da Lenovo, foi muito legal. E logo de cara, a gente entrou numa sala com um painel de LED, cara, gigantesco, que mostrava ali um pouco da visão da empresa, né, de tornar a inteligência artificial ainda mais inteligente para todo mundo. Depois, a gente foi conhecer, claro, a história da marca, né, e entender como que uma empresa pequena, né, que foi fundada em 1984, conseguiu se transformar nessa empresa gigante que a gente conhece. Depois a gente seguiu para outro ambiente, onde tinha uma maquete gigante também, onde a gente pôde ter ali um pouco de noção da grandiosidade daquele lugar. Cara, são cerca de 250 mil metros quadrados de área. Foram investidos ali mais de 300 milhões de dólares. E ali, durante a apresentação, que eu percebi, né, que eu tinha entendido tudo errado. Aquilo ali não era apenas uma fábrica. Na verdade, nem faz muito sentido a gente chamar aquele lugar de fábrica. Enquanto a Alicia fazia a apresentação ali, explicava cada parte daquele complexo e como funcionavam todos os processos lá, durante a apresentação ali, ninguém ficava tentando impressionar a gente com os números, com a grandiosidade da Lenovo. Eles não ficavam ali, olha como a Lenovo é maravilhosa, nossos produtos são maravilhosos. Não teve nada disso, apesar da gente ter conhecido produtos maravilhosos, né? Mas, na verdade, o que eu percebi que eles queriam passar pra gente é que a gente entendesse a inteligência por trás de tudo aquilo, né? E o foco era realmente a importância daquele lugar. Ali, para vocês terem ideia, existem centros de pesquisa, tem laboratório, tem engenharia, tem desenvolvimento, produção, logística, áreas de testes, tem vários escritórios, tem áreas comuns para os funcionários. Cara, o lugar é espetacular, tudo conectado, tá? Tudo funcionando ali como parte de um único sistema. Era quase como observar uma pequena cidade ali, só que construída com um único objetivo, que é fazer a tecnologia evoluir. Foi nesse momento que eu ouvi uma frase importante que fez todo sentido durante toda a visitação. Making Intelligence Visible, ou tornar a inteligência visível. Só que, na verdade, aquela frase descrevia exatamente a razão de existir daquele lugar. E aí eu entendi, a gente não estava numa fábrica comum. Aquele campus, na verdade, era o Global Mother Factory da Lenovo, ou seja, a fábrica-mãe global da marca. E vocês vão entender. Toda essa estrutura, ela não existia ali apenas para fabricar produtos da Lenovo. Ela existe ali para criar formas de fabricação e também processos de fabricação inteligentes para que os produtos sejam produzidos, entendeu? Então é ali que nasce toda a inteligência de um processo de fabricação. E só depois esse processo é testado, é validado, então é replicado em todas as outras fábricas espalhadas
espalhadas pelo mundo. E é daí que vem esse termo, né? Fábrica-mãe global. Quando a gente pensa em uma fábrica, a gente imagina um lugar onde se monta produtos, se embala produtos e envia tudo para o cliente, né? Mas eu estava num lugar, gente, onde a coisa toda nasce. Só que faltava uma coisa, né? Que era entender como funcionava a área de produção. E para entender como todas aquelas ideias funcionavam na prática, a gente seguiu então para conhecer um pouco mais sobre a Mother Factory. Como que você imagina que é a produção de um notebook numa fábrica gigante como a fábrica da Lenovo? Eu, pelo menos, sempre imaginei, né, que um determinado modelo ali fosse produzido em larga escala, né, ou seja, milhares de peças e colocado em estoque e depois, conforme fosse vendendo, eles iam enviando, né? Você não pensa assim também? Isso se chama Build to Stock. Lá na Lenovo é diferente, cara. Eles explicaram pra gente que a produção segue um modelo de Build to Order e não Build to Stock. O Build to Order, a produção de notebook é praticamente individualizada, ou seja, ele segue um modelo de produção sob encomenda. Primeiro o cliente escolhe a configuração do produto, depois ele faz o pedido, né? O pedido então entra no sistema da Lenovo e só então a fábrica inteligente deles começa a produzir aquele equipamento para que depois seja enviado para sua casa. Compreende a complexidade disso? Tá, mas por que fabricar sobre encomenda? Imagina que você produziu 100 mil notebooks com 16 GB de memória RAM e de repente o mercado começa a dar preferência para notebooks de 32 GB. Ninguém quer morrer com milhares de aparelhos no estoque, não é mesmo? Outra coisa, dependendo do país onde o produto vai ser vendido, o teclado pode mudar, a placa-mãe, a placa de rede, a memória, o SSD, então são várias situações. Segundo eles lá, né, na explicação que deram pra gente, alguns modelos podem chegar a ter 35 mil combinações diferentes. Cara, 35 mil combinações. Como eles conseguem, né, organizar tudo isso sem transformar aquela fábrica num caos? A resposta, na verdade, começa antes mesmo da linha de montagem iniciar. Quando o cliente faz o pedido, o sistema já identifica e sabe exatamente qual é o modelo que precisa ser produzido. A partir daí, o sistema planeja toda a produção. Ele define quando aquele notebook vai ser fabricado e também em qual linha de montagem. E garante que todos os componentes necessários estejam disponíveis ali no momento certo. Esses componentes, eles ficam armazenados em um enorme centro logístico dentro da fábrica. E dali ele segue para um setor chamado de kitting. O kitting nada mais é que um sistema que localiza exatamente as peças que pertencem àquele notebook que foi encomendado e depois confere se está tudo certo e reúne tudo aquilo em um único kit. E é exatamente por isso o nome kitting. É como se cada notebook recebesse a sua própria caixa de montagem contendo exatamente tudo que será utilizado durante a fabricação. Assim, quando o notebook chega ao operador, todas as peças já estão separadas e organizadas e prontas para serem montadas. Mas ainda existe uma camada extra de segurança. Durante toda essa montagem, um sistema chamado LMS acompanha aquele produto do começo ao fim. Ele sabe exatamente qual a configuração deve ser instalada, em que etapa de produção o equipamento está e valida cada operação antes de permitir que ele siga para a próxima estação. Se alguma informação não corresponder ao planejado, o processo simplesmente para. Só depois então de passar por todas essas etapas, o notebook então segue para a fase final de testes e ali ele permanece ligado por algumas horas executando uma série de verificações automáticas. Tela, teclado, touchpad, áudio, conectividade, tudo é testado minuciosamente pelo sistema. A ideia é bastante simples, né? Se existir qualquer tipo de problema no processo, ele precisa ser encontrado dentro da fábrica e não quando o notebook já estiver na mão do consumidor. E essa é a verdadeira inteligência daquela fábrica, a capacidade que ela tem de coordenar milhares de informações ao mesmo tempo, tudo muito organizadamente, garantindo que cada notebook receba exatamente a configuração escolhida pelo cliente. Agora, com tanta inteligência, tanta automação, tantos robôs, tantos sistemas inteligentes ali dentro daquele local, qual é o papel real das pessoas ali? Será que elas perderam o emprego? Eu fiz exatamente essa pergunta lá para o pessoal da Lenovo e, segundo eles, né, à medida em que muitas tarefas
tarefas repetitivas passavam a ser automatizadas, né, por máquinas, porque ninguém merece ficar apertando parafuso pro resto da vida, né? Então, muitos profissionais que faziam essa função foram preparados para assumir outras funções dentro da empresa. Afinal de contas, gente, nada daquilo existiria se não tivesse alguém para pensar, para ter a ideia de tornar aquilo viável, não é verdade? No fim, eu percebi que aquela frase "Make Intelligence Visible" também falava sobre pessoas, porque a inteligência que aquele campus torna visível não é apenas das máquinas, é a inteligência humana que foi aplicada ali para construir processos melhores. E uma coisa é certa, antes dessa viagem, quando eu pensava em tecnologia, eu pensava em produtos tecnológicos. Hoje, depois de passar por toda essa experiência, eu penso nas ideias que existem antes deles. Eu penso nos processos invisíveis, nas decisões que ninguém vê e nas milhares de pequenas melhorias que acontecem todos os dias e que fazem com que um produto possa funcionar perfeitamente sem que a gente sequer imagine tudo o que aconteceu com ele antes dele chegar nas nossas mãos. Eu quero dedicar esse vídeo a você aí que é inscrito aqui do canal, quero dedicar a Ângela Sakuma, que fez com que essa visita fosse possível. Ângela, muito obrigado, você é espetacular. A Alicia, a Vivian e a toda a equipe da Lenovo por receberem a gente com tanto carinho e por abrirem as portas de um lugar que tão poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de conhecer. E eu tenho a impressão que depois desse vídeo aqui, toda vez que eu abrir um notebook, que eu ligar um projetor ou que eu testar qualquer outro equipamento de tecnologia, eu vou lembrar que existe uma história invisível por trás de tudo isso. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.